Muito boa noite para você que nos acompanha de toda a parte do nosso planeta Terra. Estamos aqui no canal Social Filosofia e o intuito dessa live aqui é bater um papo. E comigo aqui hoje nós temos o nosso querido Crispê, o idealizador aí do Social Filosofia. Dá uma boa noite para a galera aí, Crispê. Larga esse telefone aí, Crispê. Boa noite. Ou seja, você que está nos acompanhando aí, mande sua localização, seu país, sua cidade, mande sua pergunta também. Logo após vai aparecer um QR Code aqui. Se inscreva lá no nosso canal. Nós estamos iniciando aqui na noite dessa quinta-feira, dia 17 de novembro. É um bate-papo interessante hoje sobre como construir uma pessoa. Nós vamos trazer um tema aqui na parte mais teórica com o Crispê, e depois a gente vai entrar para um bate-papo legal e você é o nosso convidado aí para participar conosco, para mandar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento. Tá contigo aí, Crispê. Tamo junto, faz a carinha intelectual aí, Rosinha. Cadê o óculos redondo e a cabeça raspada? Tá chegando, tá chegando. Pedro, para começar a conversar sobre como se construir uma pessoa, a gente tem que entender primeiro, ou seja, a incógnita, né? Assim, a grande interrogação, assim, que envolve todos os pesquisadores do mundo inteiro, né? Assim, vamos entender a questão aí de onde viemos, né? Ou seja, e para onde iremos, para entender o que fazemos aqui. Coisa complicada, né? É complicado agora, daqui a pouco vai esclarecendo. Ou seja, temos duas ideologias ou teorias aí, assim, que estão de frente uma com a outra ali, né? Assim, em confronto direto, assim, dividindo, assim, pensamentos, opiniões, posicionamentos, mundo afora, que é o criacionismo e o evolucionismo, que para mim, né, assim, sem uma análise profunda, uma análise hermenêutica, ou seja, profunda assim, sobre essas duas teorias, fica complicado, assim, até mesmo de entrar numa discussão sobre esse assunto. É porque é falar de milhões de anos, cara. Você tá doido?
Assim, falar de Big Bang, assim, uma grande explosão, ou seja, o trem é meio complicado. E falar de criacionismo, né? Assim, é a filosofia milenar, que hoje que deu origem à religiosidade, à política religiosa, o comércio religioso, assim, querendo ou não, é muito dividido. Assim, divide-se em várias vertentes, aí fica complicado. Assim, é das pessoas ter um entendimento assim, mais exato e mais concreto, né? Assim, é do criacionismo. Aí mistura o misticismo, aí entra o fideísmo, aí entra um tandeísmo no meio do negócio, acaba que o povo fica meio perdido no meio do rolê todo. Correto? Assim, falando, eu comecei brincando aqui sobre a carinha de intelectual. Você tá com a carinha certinha do intelectual. Carinha que tá sabendo as coisas. Ou seja, o valor intelectual, a intelectualidade nada mais é do que a inteligência consciente. Ou seja, eu tenho a certeza, né? Assim, é daquilo que eu vejo, tem uma capacidade cognitiva assim, da média para cima, assim, gerando esse valor intelectual. Assim, a gente tendo controle, uma ciência maior assim, das nossas necessidades, né? Assim, entendendo necessidade, a gente evolui para vontade, entendendo vontade, a gente evolui para desejo, aí de desejo a gente vai para uma palavra, né, em grego, que é complicado, até, não tem como transliterá-la para o português sem transformá-la em uma frase, que é a palavra concupiscência, que é o forte desejo ardente e contínuo de possuir ou de fazer aquilo, né, que você quer, né, que é a materialização da necessidade, vontade e desejo, e daí o ato, correto? Ou seja, assim, é muito instinto e pouca razão é o que faz com que a gente se torna vulnerável às influências, você se perde em meio a essa compreensão de construção. Poxa, quem sou eu? Né? Como diria Shakespeare, ser ou não ser, sou ou não sou, ou quem sou eu? Né? Ou seja, é dentro desse rolê aí, Pires, é que a gente vai fazer uma dissertação, correto? Tá dando para entender bacana? E também é interessante colocar aí para somar no seu raciocínio também a questão tricotômica, né, da formação ali do ser humano, a própria atividade ali, a divisão, né, do corpo ao Corpo, alma e espírito. espírito, também a divisão ali do moral, do material, do filosófico, do intelectual. É interessante também a gente passar por essas questões, porque, afinal de contas, a formação ali de uma pessoa como um ser, né? Não só o ser humano como um ser ali, ela tem muita coisa envolvida. E aí, num bate-papo mais para frente, aí a gente vai elucidando. Vou deixar a parte Não, mais técnica contigo aí. não vamos entrar dentro disso aí. Assim, a gente pode parar um pouco e pensar, assim, se imaginar diante de um espelho, né? Assim, diante de um espelho, assim, não vamos ir para o narcisismo, né? Não vamos criar narcisistas. Exatamente. Ou seja, os pequenos príncipes, né? Assim, o mundo gira em torno de mim. Assim, sem eu, nada podeis fazer. Mas vamos assim, entendendo, assim, a pessoa que não se vê, ela vai ter uma dificuldade de enxergar o que a cerca, ou enxergar as outras pessoas. Nós somos extensão uns dos outros, né? Assim, aí para entender essa questão de se imaginar no espelho, a gente consegue fazer uma viagem introspectiva, assim, buscando o quê? Origem, buscando origem, saber de onde viemos, assim, uma busca, né? Assim, por esse entendimento, a gente consegue ter uma noção maior de onde estamos, aí vem o que? As reticências, né? Assim, a busca na compreensão para onde iremos, que a gente pode dividir isso aí em várias vertentes, que as pessoas chamam de religião, que é intocável, está separado o rolê aqui, né? Religião está conectado, né? Está vivo, assim tem uma religião, está conectado à fonte de existência, né? Pode chamar de natureza, pode chamar de oxigênio, a religião. Isso aí é intocável, ou seja, isso é singular, é de cada um. Aí, quando vai para o coletivo, a gente vai conseguir entender as vertentes que a religião ela cria, que é a religiosidade, né? A política religiosa e o comércio religioso. É nisso aí que atrapalha a compreensão das pessoas na questão existir e se construir.
dentro da tricotomia, que é o quê? Assim, nós somos, isso é comprovado cientificamente, assim, que nós somos corpo, alma e espírito. Assim, de acordo com o pai da psicanálise, que é o Freud, né? Assim, inclusive, ele trata o psique, que nada mais é do que não somente o cérebro, né, a mente humana, mas ele consegue entender que existe uma alma, né? E existe um espírito. Então, para entender isso melhor, a gente vai fazer a seguinte analogia. Vamos entender primeiro, vamos voltar lá primeiro lá para o espelho. Se a gente analisar, se olhar no espelho, imaginar como somos, como funcionamos, a gente chega na seguinte pergunta: poxa, cara, eu tenho olhos que veem, poxa, assim, mãos que sentem, que tocam as coisas, né? Vamos pegar os sentidos como exemplo, ou seja, paladar, tato, olfato, audição, né? Visão, né? Assim, quando a gente para entender como a gente se desenvolveu de uma semente, vou tentar entender um óvulo, pô, cara, um ser se construindo dentro de outro, tipo uma semente, assim, germinando, assim, é um milagre. Assim, compreender tudo isso, entender que são milhões de veias e artérias, assim, ou seja, construindo na construção do corpo, tecido, ossos que vão crescendo, assim, as fases da vida, a gente começa a entender o seguinte: poxa, cara, será que eu sou essa Coca-Cola toda, esse cara todo? Essa pessoa que se posiciona tão diretamente, sim e não, eu sei, eu não sei, é verdade, é mentira, entendeu? É dentro disso que a gente começa a entender, ou seja, adquirir a humildade para entender como se construir, assim, de forma mais exata, né? Assim, de forma mais concreta e mais consciente. Assim, quando a gente aumenta a nossa capacidade consciente, a gente diminui a nossa capacidade de instinto, de bicho, né? Ou seja, o bicho, ele é dominado facilmente por causa de quê? Instinto, necessidade, entendeu? A primeira linha de existência aqui, ó, você não consegue desenvolver com facilidade a vontade ao ponto de materializá-la, né? Nem o desejo, nem o sentimento, tá entendendo? Ou seja, aí fica complicado da pessoa se posicionar e somar de forma coletiva e positiva na sociedade. Por quê? Porque não compreende existência, né? Ou seja, não compreende. Então, essa análise, essa viagem introspectiva ao ponto de entender o real valor e a participação que cada um teve na construção de si mesmo, né? É que entra a ser a filosofia, que é o quê? Poxa, vamos entender? Assim, vamos ter humildade? Aí entra o Crispê filosofando. Ou seja, a humildade é o termômetro e o mapa para a sabedoria, né? Ela é a coroa dos sábios. Então, sem a humildade de se ver, né, da forma que é de verdade, que somos de verdade, assim fica complicado da gente se colocar no meio dessa loucura toda e dessa imensidão, né? Assim, que é o existente em volta da gente, né? Somos o quê? Como diria a escritura como exemplo, assim, pó da terra, ou seja, pó, assim, grão de areia. Quem somos em meio ao existente? Entendeu? Ou seja, assim, se a gente começar a entender conectividade, né? Aí pegar a mensagem como exemplo do judaísmo, ou do cristianismo, ou do islamismo, entender a questão vertical e horizontal, né? Assim, entender que estamos conectados à vida, que é diferente de mundo, ou seja, então é essa vida que gera o mundo, né? Ou seja, vida é o que nos faz existir, que até então nós pertencemos a ela, né? Ou seja, não é ela que pertence a gente, e o mundo é como a gente lida, como a gente materializa essa existência. Correto? Ou seja, aí entrando dentro agora do assunto que você tocou, que é a tricotomia, né? A gente pode entender um pouquinho melhor agora sobre corpo, alma e espírito. E hoje a gente pode discutir isso abertamente, né? Porque teve um rapazinho que ganhou, foi 12 ou 13 prêmios Nobel. Assim foi o Freud, né? Assim, dentro dessa área da psicanálise, ou seja, reconhecendo assim, que existe o psique que manifesta a existência da mente, cérebro, alma e espírito. Quer falar sobre o corpo? Na verdade, deixa eu fazer só uma colocação aí, voltando um pouco do que você falou aí, porque se a gente parar para fazer uma observação,
a gente vai entender até no processo de formação do ser humano que ele é muito semelhante ao processo de criação ali, de formação do planeta Terra. Se você for parar para analisar, cada ser humano ele é um projeto de Terra em forma, né, de miniatura ali. Você pode ver que a Terra ela é composta de 70% de água, assim como o nosso corpo. Correto. Você pode ver que você tem as ramificações dos rios, né, abastecendo aí todo o continente, desaguando ali desaguando ali no mar, né? E alguém me ligou aqui, por isso que eu perdi o raciocínio aqui. E você vê que as veias elas vão distribuindo o nosso sangue, alimentando toda a parte do nosso corpo ali. E é muito interessante a gente parar para analisar, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. É o que você falou aí da questão da existência, tudo tem um para quê. E é muito interessante a gente parar para analisar isso. O processo de formação do planeta Terra com o processo de formação do ser humano. Não, correto. E assim, aproveitando o ensejo seu aí, ó, assim, dentro dessa questão de começar agora de tricotomia, a gente pode entender assim, o quanto a gente está conectado, né, com toda a existência, ou seja, comprovando que a gente pertence à vida, não é a vida que nos pertence. Se ela nos pertencesse, a gente é imortal, correto? Ou seja, nosso é simplesmente o livre-arbítrio. A gente entende Exatamente. o seguinte, assim, tudo no mundo vai existir sem o ser humano. Agora, o ser humano vai existir sem o que tem no mundo. Entendeu? Como que a coisa uma completa a outra. Ou seja, árvores continuam sendo árvores sem o ser humano, e o ser humano sem árvores. Né? Assim, os pássaros continuam sendo pássaros sem o ser humano, e o ser humano sem os pássaros. Né? Exatamente. A vida animal em si. Né? Assim, os rios, os mares. Então, ou seja, dá para entender que, assim, que tudo foi feito pensando em quem? Assim, nessa viagem introspectiva na frente do espelho, a gente pode imaginar, poxa, então eu não valo nada? Tudo existe sem eu. Sem nada que existe. E ao mesmo tempo também a gente descobre aí, lógico que tem várias teorias, né? Teorias de criação. Eu vou falar da teoria do cristianismo aqui, porque eu acredito que é a mais válida nesse processo. O ser humano foi o último a ser criado. Primeiro ele criou tudo, depois ele criou o ser humano. Mas não, contanto, não significa a ordem de importância. Uhum. Ou seja, por causa de quê? Ou seja, é uma incógnita, ou seja, um pensamento bilateral que pode te levar a pensar o quê? Eu não sou nada, mas tudo foi feito pensando na minha existência. Exatamente. Entendeu? Ou seja, é interessante. Aí quando você vai para o evolucionismo, que é meio complicado também da gente conversar sobre isso, é falar de quê? Uns falam 350 milhões de anos, né? Outros falam 35 milhões. Não interessa, 1 milhão de anos é ano pra caralho. Realmente. É muito ano, velho. Se a gente pegar o século XVII até agora, olha o que aconteceu no mundo, né? Se a gente pegar as grandes descobertas, né? que mudaram 100% o comportamento social, científico, tecnológico, humano, poxa, do século XVII para cá, e o resto? Entendeu? Ou seja, é muita coisa, energia elétrica, telefonia, internet, a evolução, nós estamos vivendo hoje num outro mundo, né? Contínua, alternada e Wi-Fi, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Wi-Fi desde a época do nosso... de evolucionismo é um trem cabuloso, mas é obrigado, a gente tem a obrigação de entender isso, porque senão a gente não consegue entender como a gente funciona. E tem funcionamento mais... Colocando um asterisco aí, falando em energia Wi-Fi, para muita gente é coisa nova, né? Energia Wi-Fi e tudo, mas quem criou a energia Wi-Fi? Tesla. E assim olha quantos anos. Historiadores que afirmam que os egípcios, né, já utilizavam disso. Hoje tem as placas fotovoltaicas, ou seja, sim. Você consegue acender uma luz, é uma tomada. Antes de você continuar aí, antes de você continuar a falar do ser tricotônico aí, lembrando a todo mundo que está nos assistindo aí que tem um QR Code aí no canto esquerdo do seu vídeo. Acesse aí o QR Code, se inscreva no nosso canal, mande sua pergunta, seu questionamento. Estaremos aqui prontos para atendê-lo e para responder suas dúvidas. Segue aí, meu amigo, nesse ser tricotônico que somos. Vamos começar falando então sobre o espírito, né? Assim, lembrando a todos, né, que estão assistindo,
nos assistindo agora o seguinte: sai da religiosidade, sai da política religiosa e sai do comércio religioso, né? Vamos para a filosofia milenar, ou seja, o conhecimento. Vamos pegar uma filosofiazinha minha aqui para entender mais fácil aqui, ó. O conhecimento não pertence a ninguém, por estar em uma linha de existência diferente da nossa aqui, ó. O entendimento pertence a quem o abraça. Vai lá e busca, você abraçando. O entendimento é seu. O conhecimento continua aqui, ó. Então, ou seja, é por isso que opinião é singular, né? E fato é coletivo. Correto? Ou seja, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos nos define, nos materializa. Ou seja, é aí que é o complicado. É por causa de que se eu ficar me atentando aqui, ó, assim, no cristianismo, né, no islamismo, no budismo, assim, no judaísmo, no espiritismo, esquece isso. Né? Vamos para a filosofia. O que diz cada vertente dessa, né, que é o interessante. A gente vai fazer aqui, ó, a gente vai fazer um garimpo, a gente vai buscar uma lógica, uma realidade dentro disso. Muita coisa escrita, muita coisa parecida uma com a outra, né? Assim só que vamos atrás dos fatos, para não ficar perdendo tempo, assim, porque as pessoas, ô Pedro, até mesmo a gente já passou por isso, ou passa às vezes, não sei, né, eu não posso afirmar. A questão é o seguinte: está aqui um livro, né? Eu já ouvi muita gente falar isso. Está aqui um livro aqui, ó. Está aqui um livro. Ou seja, olha a grossura do livro. O cara não quer ler esse livro. Ele quer o quê? Ele quer escutar um cara que leu. Por isso que dentro do cristianismo tem um personagem lá que eu gosto pra caramba. E tem uma galera que não gosta. Eu tive que estudar a escritura, poxa. O Tomé. O Tomé é o seguinte, é parecido com isso aqui, ó. O Tomé chegou, daqui, deixa eu ver aqui o negócio. Não, e o legal disso aí depois eu não vou dar spoiler aqui, não, mas mais pra frente eu vou comentar sobre algumas coisas. E o legal é que esse sentimento das pessoas aí é o que afasta as pessoas de alcançar o verdadeiro entendimento, o verdadeiro entendimento da vida, porque nada na vida é pego por osmose, tudo na vida tem que ter um esforço. Aliás, o próprio reino, ele só será alcançado mediante ao esforço. Então, hoje a gente tem aí, são pessoas, na verdade, preguiçosas, né? São pessoas, elas são presas ali na sua zona de conforto, elas não conseguem evoluir como ser humano por causa justamente da preguiça, por causa desse ser influenciável, esse ser inerte, inútil, pesado, mas a palavra que mais reflete né, essa representatividade aí justamente é o ser humano inútil. Agora é o seguinte, vamos fazer uma outra analogia. Você viu algo e você me conta, né? O correto ainda entra muito também a questão de quê? De entender outra filosofia aqui, ó. A intenção manifesta a ação. Ou seja, o cara te conta uma coisa, a pessoa te conta uma coisa e vai tentar assim, te persuadir para você acreditar naquilo que ele viu. Agora, se o rapazinho ele tem uma boa intenção, ele vai querer fazer o quê? Vai querer te mostrar o que ele viu. É por isso que eu gosto de Tomé. Entendeu? Ou seja, e Tomé, assim, com a galera passa batido com Tomé. Entendeu? Você Tomé foi lá e pegou o trem lá. Ou seja, é isso que é o correto. Entendeu? Agora, tem muita gente tendenciosa que aproveita o que você falou aí, ó. Né? Assim, essa facilidade de ser domado, que mundo é selva. Mundo é selva. A gente pode misturar vida e mundo. Vida é uma coisa, mundo é outra. Né? Assim, geral tá aí, ou seja, vai aos sentidos, gerando sentimento. Né? Então, é assim que a gente se constrói, ou seja, capacidade cognitiva. A gente absorve, a gente assimila e a gente materializa. É assim que funciona.
Agora, se eu não tiver o tal do senso crítico, aquela questão, peraí, é a minha vida, cara, aquela reflexão, aquela viagem introspectiva, onde eu entendo o valor que eu tenho, tanto singular e coletivo. Poxa, eu faço parte a um ciclo de existência, né? Eu sou importante. É o que a gente tem que entender isso hoje. Nós somos importantes, né? E muito importante. Poxa, assim, ó, olha a gente se conectando, interagindo com o outro, né? Assim, a base de existência humana é o quê? É o ser humano. Viemos de quê? De paraquedas? Não. De nave espacial? Não. Ou seja, é gente, gerando gente, que vai gerando gente, por aí vai. Não é por isso que fica fácil explicar a tricotomia. Por causa de quê? De genética, física, psíquica e espiritual. Assim a gente vai herdando, herdando e herdando. Então, se a gente não levar isso a sério, a gente pode evoluir. Evoluir a gente vai. Agora, a gente pode evoluir de forma positiva ou negativa. Então, ou seja, a multidão, se ela não nascer do valor singular, ela é o quê? Quem é ela? Poxa, assim, é uma réplicazinha ali, é um bando de... Não tem base. Vai ser uma sociedade fraca, né? É porque a pessoa, no singular, ela não consegue agregar no coletivo. Ela é o quê? Ela é a réplicazinha de uma ideologia, de um alguém qualquer. Aí que a gente volta de novo. Religiosidade, política religiosa e comércio religioso. Entendeu? A intenção de alguém fazendo todo mundo agregar a intenção dele, né? Assim que é até complicado falar desses negócios. Deu para entender mais ou menos aí? Não, e o interessante também nisso que você falou é o seguinte: hoje você vê nada contra a igreja que você vai, ou a religião que você frequenta, ou o partido político que você faz isso, Não, mas nada contra, o, nada o que contra. a gente mais vê hoje é o que você está falando aí, é a manipulação feita através da ignorância. A falta de Justamente, comprometimento da pessoa com ela mesma. Que vai e, ó, e não sim, filtra as coisas. sim, exatamente. Aí tem uma questão muito delicada porque está ligado diretamente com o que a gente está falando, que foi o que o Tomé não caiu, foi aonde Tomé não caiu. Porque na situação de Tomé ali, quem garante o quê? É igual nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um dia hoje altamente. São dias altamente tecnológicos. Hoje, o que, que você vê aí de crescimento? Absurdo, estrondoso. Quantidade de golpes virtuais, golpes utilizando-se da tecnologia. Para pegar justamente quem? Para pegar essas pessoas que estão aí, As ó, pessoas. voando, navegando em ondas alienígenas. Não, interessante. Quer ver aqui? E uma pergunta, Pedro. Quem tinha mais certeza do ocorrido? Tomé ou os outros? Pois é. Aí entra eu filosofando de novo. A verdade, quanto mais contestada, mais verdade ela se torna. Tá entendendo? Ou seja, alguém te pergunta, se você confia em mim? Aí eu respondo perguntando, né? Então, vem cá, você já me dá motivo para desconfiar de você? Entendeu? O ser humano é meio estranho, cara. A intenção, quando o cara quer enganar, a pessoa quer enganar, ela arruma um jeito de prender você a ser uma armadilha qualquer, né? Ou seja, tudo é claro, é transparente. Não me dê margem para eu desconfiar, que não vai ter como eu não confiar em você. Acabou. Ou seja, É, o que Yeshua ou Jesus fez? Ele deixou de entregar a mão para Tomé? Vem cá, Tomé. Entendeu o negócio? Ou seja, ele falou: não, vou mostrar minha mão, não. Tá entendendo, olha? Ou seja, é aí que está o ensinamento, entendeu? Ou seja, por quê? Assim, como você chama? Eu me chamo tal, 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 tal. Me prova. Ué, prova tá aqui. Ó. Então, quanto mais você vai argumentando e você vai mostrando, né? Quer dizer o quê? Você não deve, cara. Mais verdade vai se tornando o que você falou, entendeu? Confiança é o quê? É não deixar margem para ninguém desconfiar. Comprou? Traz a notinha. Acabou. Entendeu? Assim, é isso aí que é o rolê. Entendeu, Rosinho?
Bacana? Entendi. Tá fácil de Não, entender? tá tranquilo. Eu tô vendo aqui Então as vamos lá para o espírito lá participações. primeiro, lá, né? Assim, já que a gente explicou um pouco sobre a religiosidade, nada contra nada, 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 nada. Assim, o que falta são pessoas conscientes em meio aos movimentos. Ou seja, quem sou eu, politicamente falando, como cidadão? Quem sou eu como um seguidor de uma religiosidade, uma coisa qualquer? Entendeu? É a consciência das pessoas, né? Na fé que professa, ou seja, no ambiente que vive. Essa consciência singular. Sem a consciência singular, a gente não vai ter uma consciência coletiva saudável. É tipo isso. Então a gente separou a religiosidade, tipo, o cara é batista, o outro é pentecostal, o outro é tradicional, o outro é não sei o que, esquece isso. Entendeu? Vamos para a escritura, ou para a filosofia, ou o que seja. Né? Falando É, sobre até, espírito. Hum, até porque a religião é algo que eu acredito. Eu não sou um cara religioso, eu não tenho religião, não sou. Eu simpatizo com a religião evangélica, mas eu acho que a questão da religião ela aprisiona o ser humano e ela limita a capacidade de pensamento. E não dando spoilers, mas no finalzinho aí, quando eu for fazer uma fala, vocês vão entender o porquê da questão da limitação e quem que age em cima da limitação, que são a criação de hábitos que aprisionam as pessoas em grilhões que as pessoas mesmos não são capazes de sequer desconfiar que estão presas. Então, eu acho que a religião é uma coisa interessante, muitas pessoas precisam dela, mas eu creio que o importante para o ser humano é entender a criação. É da onde ele veio, quem o formou e para onde ele vai. Eu acho que é aí que mora o X da questão. não, sim, eu concordo contigo. Quer ver aqui, ó? Vamos tentar pegar a base do judaísmo, né? Assim, da filosofia lá de Israel, né? Que é o país hoje no mundo que não tem antes de Cristo e depois de Cristo. Aprender a contar as luas, está lá. Abre no Google agora aí e vai ver. Né? Em que ano Israel está agora? País de 12 milhões de pessoas, né? Assim, é pequeno e com a tecnologia gigante, um povo de história, assim. E o judaísmo gerou, né? Ou seja, quase todas as religiões, as religiões hoje existentes. De acordo com o judaísmo, tem base na tricotomia. Então, vamos lá para o espírito. De acordo com a filosofia hebreia, né? Tá lá. O espírito nada mais é do que consciência, intuição, né? E comunhão com a fonte de existência. É aí que a gente tira o nome Deus, ou tira Oxalá, ou tira qualquer outra coisa. E por ironia do destino, sabe por que Freud foi o pai da psicanálise? Ah, Freud era judeu. Tá entendendo? Então, ou seja, então Freud tinha um conhecimento profundo da filosofia milenar. Freud era judeu. Por isso ficou fácil para ele entender a psicanálise. Ou seja, aí vamos lá. Consciência, intuição e comunhão com a fonte de existência. Tira a palavra Deus, tira a palavra Oxalá, Alá, o que seja, e vamos falar de fonte de existência. Aí o papo deixou de ser religioso e virou um papo o quê? Filosófico, científico. Tipo, o filho em busca do pai. Assim, vamos tentar entender a nossa origem a partir daí, esse ser que eu namorei ele ali umas meia hora no espelho, tentando entender como ele funciona, né? Poxa, aí já fica mais fácil de entender. Agora, se você vai para tal, aí complicou. Vai ter que entrar o quê? Dentro de uma frequência unilateral. Ou seja, é só ela ali, ó. É só ela. É o que eles falarem que é certo, que impôs e acabou. Aí complicou. Agora, para eu entrar dentro, né, assim, dessa diversidade, dessa multidão de ideologia, aí eu tenho que ter uma responsabilidade gigante comigo mesmo para eu não me perder assim nesse mar de influência. Então, ou seja, o correto a partir de uma análise de si mesmo, eu me entendendo, eu começo a entender as minhas demandas. Quais são o quê? Assim, o que eu preciso aprender e entender. Correto? Então, a gente falou de espírito, consciência,
intuição e comunhão com a fonte de existência. Do espírito a gente desce para a alma, né? Assim, a alma a gente vai para vontade, desejos e emoções. Assim, de acordo com dependendo da forma que as pessoas elas vão nutrir, né? Ou seja, saciar essas vontades, desejos, emoções ou materializá-las, é que vai definir caráter, quem é a pessoa, né? Aí, ou seja, entrando para o lado de Freud lá, quando entra mente, alma e espírito. Ou seja, como a pessoa vai assimilar o que está em volta dela. Ou seja, é tipo quando a gente está dormindo. A gente está dormindo, que mundo que a gente está ali, né? Assim, alguns chamam de éter, outros chamam de mundo espiritual, outros chamam, assim, cada um chama de um jeito. Mas se for analisar isso tudo aí, ó, dá para a gente ter um parâmetro, uma dimensão assim maior do que o físico. Então, ou seja, vem daqui, né? Ou seja, e depois que está aqui que a gente materializa a coisa. Então, não é tão simples igual as pessoas imaginam. Igual se eu for explicar para alguém e eu falar que a palavra fé tem um sentido diferente do que um tanto de gente fala, o povo vai quebrar a pena em mim aqui. Aí, se eu falar que fé é base de ciência, aí, pelo amor de Deus, aí o pau quebrou mesmo. Ou seja, mas a fé porque sem eu sonhar, não vira projeto. Ou imaginar, eu imagino, né? Ou seja, eu projeto para depois eu materializar. Então, ou seja, falamos de alma e espírito, né? Agora vamos lá para o corpo. O corpo nada mais é do que uma forma de manifestar isso tudo, né? Ah, me dá 1 quilo de carne aí é embalagem, ou seja, colocar carne na embalagem. Ou seja, o corpo é o que fala que vem do pó e do pó vai voltar, e aí isso aí é verídico. É tipo, eu gosto de brincar muito, eu gosto de falar o seguinte, poxa, a máquina eu tô vendo, agora quem tá pilotando essa máquina aí? Entendeu? Aí quando você pega uns caras cabulosos na história, tipo o Salomão, quando o Salomão fala assim, poxa, vem cá, como joia de ouro e um focinho de uma porca, sem a beleza para a pessoa que não tem descrição, né? Ou seja, aquilo tudo vai te levar para onde? Para onde que vai? Entendeu? O valor físico, quando eu priorizo só o valor físico, eu não entendo, ou seja, a frequência que aquele valor físico está, para onde aquilo vai me levar. Então, para se construir, a gente tem que entender isso também. Ou seja, assim, é inevitável pesquisar e entender tricotomia. Ou seja, se a pessoa entender, para entender como ela funciona, ela vai ter que entender isso. Se não entender, vai dificultar o rolê. E aí volta mais uma vez aquela questão da comparação que eu falei, que é super importante e bate justamente com o que eu falei e que você acabou falando agora também. Entender quem é você, da onde você veio, né, da onde que a pessoa, da onde que você veio, sua origem, sua formação e para onde que você vai. E quando você pega essa questão da tricotomia aí, você percebe muito bem, a Terra vai para onde, o corpo vai para onde? Volta para o pó como era. Volta à sua origem, que é o pó. Correto? O espírito volta à origem. O espírito volta para a origem, que é a fonte de existência. E a alma. É o grande incógnito. A grande incógnita está aí na alma. Por quê? Porque o que você controla hoje? Você controla seu corpo? Aí que eu rolei. Capacidade cognitiva gerando valor intelectual. Sim, você consegue manifestar uma frequência superior, mas você não consegue controlar seu corpo. Um exemplo, você é acometido agora por uma doença que não tem remédio. O que você vai fazer? Você vai morrer. Se você for cometido com uma doença que tem cura, você vai morrer. Você não tem capacidade de controlar o seu corpo. Por quê? O seu corpo, na verdade, não te pertence. A única coisa que nós, seres humanos, nós temos a capacidade de controlar, de gerenciar. Falando nisso, eu tenho uma analogia muito legal que eu comparo o corpo humano como uma gestão empresarial. Você tem que dominar todas as áreas da gestão ali. Por quê? A sua vida, eu entendo a vida como uma grande empresa que você tem aí no máximo 130 anos para dar o máximo, a maior quantidade de lucro possível.
não só para você, como para quem está ao seu redor e para aquelas pessoas que, né, se relacionam direto e indiretamente com você. Então, eu faço uma comparação muito bacana, que é a gestão empresarial. Você tem que gerir sua vida como se você estivesse gerindo uma grande empresa. Você tem que colocar na cabeça que você não pode falir. Se você falir, você morre. E a questão do corpo aí é muito interessante, que aí volta justamente para a questão da alma. A única coisa que a gente controla é a alma. O espírito você não tem controle sobre ele. O corpo você não tem controle sobre ele, mas a alma você consegue controlar. E da onde que vem essa questão do controle aí? Do fato de você não ficar alienado, que foi o que você acabou de descrever aí. Uhum. Ou seja, e repara que o quê? O espírito, na verdade, sabe o que ele faz? Ele é ele que é o condutor da alma, que é a consciência, a intuição, né? Ou seja, eu tenho que saber o que vai rolar antes de eu fazer. Entendeu? Vamos pegar outra filosofia minha aqui, ó. Assim, o ontem nada mais é do que o hoje e amanhã. O amanhã, o hoje e ontem. Não existiria o ontem, nem o hoje, nem o amanhã, se não existiu o hoje. O hoje é a materialização do ontem e do amanhã. Ou seja, o hoje está ali, ó. É ele que faz a coisa acontecer. Então, exemplo, é quando você pega a intuição ligada a uma boa consciência, conectada a uma fonte de existência, a conexão, né? Com fonte de existência, vamos pegar aí o que você falou agora aí, ó, né? Assim, para eu fazer uma boa gestão do meu corpo ou de mim mesmo, assim, eu vou ter que o quê? Assim, respirar bem, eu vou ter que comer bem, né? Eu vou ter que interagir, compartilhar a minha existência com as outras pessoas de forma positiva, né? Assim, para gerar harmonia nessa conexão, entendeu? Então, tudo isso vem do espírito pá para a alma, aí essas vontades, desejos, emoções ali, ó, né? Eu vou ter uma consciência ao gerá-las, né, para materializar no corpo. Aí, ou seja, aí que é o rolê. Ou seja, aqui vem aqui para poder dar aquela direcionamento aqui, para dar o direcionamento aqui. Ou seja, espírito direciona a alma, que direciona o corpo. Ou seja, se o corpo cismar que é só ele, né, aí fudeu. Se a alma achar que é só ela, fudeu. Então, a alma que é o divisor de águas, ela abraça para cima ou ela abraça para baixo. Se ela colocar para baixo, é o termo que até usa o cristianismo, que é todo da carne. Aquele cara vive na carne, ele é tipo um bicho, entendeu? Instinto purinho. Ele não tem consciência. Ele não sabe a merda que vai dar para frente, dependendo do que ele fizer agora, né? E ele não está conectado a nada. É isso aí que a galera gosta. Quando você pega o ateísmo, é uma religiosidade também. Sim, O o cara é ateísmo um é uma fanático religião. religioso em relação a isso Exatamente. também. Assim, por causa de quê? Não quer estar preso a limites, regras e condições. Quem abraça, adere ao ateísmo, ele se torna o próprio quê? Deus. Ele é o criador de si mesmo. Ou seja, ele não precisa de nada e de ninguém, além de si mesmo, para continuar a existir. Então, É, mas é. a maior palhaçada, tipo assim, se não quer estudar, se não quer ser humilde para tentar compreender as coisas, fica calado. Não fala que é ateu, não. Mas é engraçado, né? Porque eu acho engraçado o seguinte: nada contra. Eu tenho amigos ateus que são amigos Não, não é nada sensacionais. contra nem a São favor, não. pessoas. Fato é São, fato. Ou seja, o são, que manifesta o são, ateísmo é isso. são Ou seja, eu pessoas. sou o meu criador. Entendeu? São pessoas espetaculares, são pessoas extraordinárias. Mas o que eu acho engraçado no ateísmo é que tudo, sempre na vida você tem as posições Y, que eu chamo. Porque o Y está vindo num caminho e do nada você se encontra numa encruzilhada. Você tem que partir para uma situação ou outra. E quando você chega nesse Y, que você está liberando a morte, o ateu sempre clama por Deus. Eu nunca entendi isso na minha Não, vida. não, é porque eu tô te Então, falando. o Ele não ateísmo é um fala de forma negócio que. consciente. É o Entendeu? ateísmo. Peraí, deixa eu finalizar aqui meu raciocínio. Então, o ateísmo ele é um negócio engraçado até o ponto que ele te favorece. Na hora que você perde o controle, você esquece tudo ali que você vive e vai lembrar do que você chama aí de fonte de existência. Para uns Deus, para outros, né, Isso, cada um Alá tem. e etc. Não é interessante isso. Né? Tipo assim, então, aqui, ó, concluindo aqui, ó. Não vou dar brecha, não, viu? É porque não tem como fazer isso. Ou seja, não existe o ateu, entendeu? Ou seja, se o cara se. Exemplo assim, ó.
Eu sou um pesquisador, eu estou pesquisando, procurando entender a origem do ser humano. O ser humano está conectado a quê? Entendeu? Beleza. Você não precisa ser um cristão, não precisa ser um judeu, não precisa ser um budista, um bandista. Não precisa. Não precisa ir para a igreja lá, ou para o centro macumba do terreiro, não precisa ir lá para o templo. Não. Agora, falar que não existe, não tem como você afirmar uma coisa, né? Assim, sendo tão limitado. Assim, ó, e vou te falar mais. E limitado, sabe em quê? Literatura, principalmente. Não lê, cara. Não lê. Assim, é tipo um papagaio. O povo escuta do outro e repete sem saber o que está falando. Então, vamos ter um pouquinho mais de humildade. Tipo assim, você entender o que é um sol, entender o que é uma lua, pô, entender o que é o planeta Terra, esse pontinho azul, flutuante no meio do nada. Pelo amor de Deus, cara. Assim, é muita loucura. Assim, é para a pessoa chegar e você, não, pera aí, o Cabulu chegou. Pô, vai matar, assim, vai tirar o chão de muita gente. Não tem base o negócio desse. Você pode não concordar com a religiosidade, beleza. Agora, com a ciência, aí já é complicado. Porque, exemplo, se o Big Bang, né, existiu e aconteceu da forma que todo mundo fala, beleza, velho. Então, Deus é o Big Bang, ou seja, a fonte de existência é o Big Bang, seria isso, né? Assim, é muita loucura na cabeça da galera. Acho que mais humildade é mais importante, ou seja, é essencial. Ser É mais o que você humilde falou na da questão. compreensão das coisas. É o que você falou da questão da humildade, mas o que acontece hoje em dia é o seguinte, né? Com a internet veio aí a fonte do conhecimento ilimitado, né? E a Aberto o mundo na palma da pessoa. mão. Mas só que ao mesmo tempo que você tem o mundo na palma da mão, você tem uma quantidade de informações aí que são falsas, também na porta na palma da sua mão. Então, se você não tem uma capacidade intelectual para filtrar aquilo ali, para buscar outras fontes, que eu acho que na minha opinião, o ser humano ele erra muito nisso. Você me passa uma informação, eu não vou acreditar só no que você está me passando, eu vou buscar outras fontes daquela informação, Senso crítico. vou procurar canais oficiais, vou procurar me inteirar mais da situação. Aí hoje a gente tem um tanto de advogado, um tanto de médico, um tanto de profissional formado na internet. E aí eu estava até assistindo um vídeo aqui que passou no intervalo de uma coisa que eu estava vendo, e um dentista que não conseguiu extrair o dente ciso da pessoa. Então, assim, é complicado. Aí vem o que você está falando, e aí vem a questão da humildade também. Porque o conhecimento, né? O conhecimento, igual as suas filosofias que você tanto fala aí, ele tem a capacidade também de matar o outro ser. A partir do momento que ele não, né, que não se tem ali o conhecimento verdadeiro. Verdade. Ou seja, assim, querendo ou não, essa humildade nada mais é do que um respeito e um cuidado com a gente mesmo, para não entrar em qualquer frequência. Vamos pegar um exemplo aqui de linguagem metafórica. Vamos pegar as escrituras, quando fala de mar, mar, mar. Mar nada mais é do que línguas, povos, multidões e nações. Vamos tentar entender o mundo como se fosse o mar, como se fosse o mundo, né? Tá ali. Cara, o trem é complicado, velho. Você chegar e molhar o pezinho na praia ali, e tem gente que toma caldo. Ou seja, mexer com muita informação, muita frequência, assim, isso aqui é só uma apresentação do que vai ser o canal, né? A gente vai falar aí sobre sintonia de frequência, linhas colaterais de existência, né? Assim, os pilares sociais, ou seja, onde nos encontramos como iguais, como a mesma coisa, né? Onde o ser humano não tem diferença um do outro, né? A gente vai chegar nesses rolês aí, né? Compreender melhor o que é sentimento, que é o rolê, né? Assim que ameaça um tanto de gente aí, né? O povo está preferindo o quê? Assim, ser mais superficial, assim, e por ser mais superficial, é superficial, está tendo uma dificuldade maior de materializar a realidade, porque é a realidade que satisfaz. A ilusão ela vicia. Então tem um tanto de gente viciado hoje porque tem dificuldade em materializar a realidade. O que é um sentimento, como exemplo? Entendeu? Então, nessa viagem aí da tricotomia,
né? Assim, entendendo assim, o barulho que as pessoas fazem, assim, nessa questão de filosofia, né? Assim, as pessoas desenvolvem uma tese, uma teoria qualquer, assim, aí desenvolve um estilinho, aí põe um óculinho, ou põe não sei o que lá, ou seja, usa aquele português, assim, erudito, né? Assim, e começa aquele trem. Aí a pessoa não tem um senso crítico, né? Acaba o quê? Acaba entrando naquele rolê ali e achando que aquilo ali que é mesmo. Aí vira o quê? Massa de manobra. Folha seca voando no vento aí, o vento levando para qualquer lugar. Na filosofia milenar, a gente chama também o vento como influência, que pode ser positiva ou negativa, coisa que existe. E tem gente que acredita que não, mas existe. Assim, a frequência positiva e negativa. Na energia elétrica, a gente consegue entender isso. Tá de boa, Pedro? Dá para Tranquilo? 19 horas e marcar o. Dá, dá. Você acabou sua exposição aí? Hã? Você acabou sua exposição? Vai, cara. Assim, o que eu queria hoje mesmo aí era só fazer uma dissertação sobre mais ou menos o que vai ser, né? O que a gente vai conversar aqui. Assim, E, boa. Assim, Aí vamos elaborar mais o. Vai ser ao vivo. Então, ou seja, tem quantas pessoas aí? Dá para ver? Dá. Deixa eu só fazer um complemento desse processo da formação, que aí já é Uhum. na parte mais da. Já é mais quando a pessoa, né, na fase ali do intelecto para frente, apesar de que o processo de influência aí ele se dá desde que a criança nasce até mesmo antes da própria geração. Fazer uma exposição aqui só sobre essa questão do. Um complemento aí nesse processo de formação. Vocês estão conseguindo ver aí? Tem uma imagem na tela e agora que se trata do ser humano ali. Essa imagem é muito famosa, aí, principalmente em desenhos animados e tal. Isso é uma crença minha, não estou falando que é verdade. Se você pensa contra ou Não, pensa frequência diferente, aí positiva e negativa, expõe. correto? Engraçado, porque a gente vê sempre desenho animado, né? O Capetinha mandando ali fazer uma coisa, o Anjinho mandando fazer outra e tal. E isso, na verdade, reflete uma grande realidade da vida. Eu chamo aí, nesse caso, o Capetinha de medo e o Anjinho de fé, já baseado na fé como ciência, não na fé como. Apesar de que a fé Fideísmo, não. espiritual Fideísmo é também. místico. Assim, a fé, ela é científica. A fé é ciência, Não, fideísmo é mas misticismo. a fé, a fé do cristianismo ali, a fé que Jesus ali fala, é uma fé científica, ela não é uma fé misticismo, não é a fé mística ali, ela é uma fé científica. E eu costumo falar o seguinte: o limite do ser humano é o medo. Você vai até onde o medo deixa você ir. Só que o medo também ele é a principal fonte de alienação. Inclusive, eu li um livro muito interessante, que o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, o cara faz uma entrevista do diabo e questiona o diabo ali, como é que ele faz para manipular as pessoas, aprender as pessoas e tal. E é muito interessante que o que o diabo usa justamente é o medo. É o medo da pobreza, é o medo da morte, é o medo de não sei o quê. Por quê? Para aprisionar a pessoa e a pessoa não conseguir desenvolver uma capacidade de pensamento, uma capacidade de pensamento apurado. E é muito interessante isso aí, porque na vida você tem que ter um equilíbrio. Na minha forma de pensar, na vida você tem que ter um equilíbrio. E esses dois aí, eles agem da seguinte forma, para mim, tá? Não estou falando que é verdade, não. Você precisa aí de ter pelo menos acima de 80 até 93, 94% de fé, mas você também não pode eliminar o medo. Ou seja, você precisa de ter pelo menos aí de 5 a 10% do medo. Que é o que faz a pessoa subir um alto do Everest lá e não pular de cabeça. É o medo, que é o alerta. Lógico que não estou eliminando aqui a parte racional e emocional. Mas a partir do momento em que você não controla mais o seu raciocínio e a sua emoção, o alarme que vai soar ali no seu painel de pane é justamente o medo, que não vai deixar com que você se mate, por exemplo. É claro, não estou matando espiritual nem emocional. Então, acho muito interessante essa questão dessa frequência, porque muita gente que tá aí buscando, pagando fortuna para coaches, pagando fortuna para enriquecimento, esses golpes da vida aí, o cara só precisa parar e pensar.
o cara precisa separar na vida dele aí, uns 2, 3 horas, parar, pensar. Qual que é o motivo da minha vida? Qual que é o objetivo da minha vida? Eu tô aqui na Terra para quê? O que eu vim fazer? Qual que é o objetivo da minha vida? Pensar sobre as coisas, não ser influenciável, não ser influenciada, não ser influenciado. É o que a gente comentou aqui também, utilizando-se outras metáforas, mas a gente falou muito disso. E você ter uma opinião, você não ser influenciado, você não passar ali, ó, de acordo com o que as pessoas estão. A pessoa te dá uma informação, você acredita que na verdade vai. Muita gente hoje não tem capacidade de empreender, não tem capacidade de sair do lugar, não tem capacidade de se desenvolver porque é uma pessoa alienada, é uma pessoa presa, está numa prisão ali que às vezes nem ela sabe que ela está presa. Então eu acho essa reflexão muito interessante para a vida da pessoa e a partir de hoje você que está assistindo aí, para pensar, porque você escuta no seu intelecto aí essas duas vozes. Uma voz vai te deixar na zona de conforto, a outra voz vai te dar ousadia, que é a questão da fé como ciência. É você visualizar, é você materializar, é você já viver aquilo que você está objetivando. Que a fé nada mais é do que isso. Né? Até no seu significado cristão lá, ela também ela volta muito para essa questão desse lado aí. Então, só essa contribuição posterior ao processo de formação do ser humano aí, que você tem uma capacidade. Sua cabeça ela é super inteligente. Eu não sei se você já teve a capacidade de ver, mas tem um documentário na Netflix que chama-se justamente O Corpo Humano. E o cérebro é um negócio incrível. O cérebro ele trabalha em diversas frequências com diversas matérias físicas e químicas. Todo o processo que acontece no ser humano, ele é um processo químico. É uma energia que o cérebro manda para tal lugar que tem aquela resposta ali. Fica como dica para vocês verem aí também documentário Corpo Humano. Conhecendo o corpo, você vai liberar suas capacidades e vai deixar de viver nesse mundo aprisionado e essa coisa horrorosa que a gente tem. E que esses processos que você falou, processo religioso, processo político, processo científico, nós não podemos falar muito sobre isso, mas o Brasil hoje está vivendo um processo político totalmente manipulável. As pessoas estão sendo manipuladas aí, não sabem nem sequer para onde que estão indo, para onde que vai o vento. Não é mesmo, robozinho? Vamos junto, Robozinho. Assim, vou dar uma deixazinha nisso aí rapidão. Né? Assim, é o seguinte. O... Eu não quero. Eu vou falar, não deixa. Não, cuidado, que o YouTube tá derrubando tudo. Não envolve, Não. não Assim, envolve de política, forma não. imparcial. Eu escrevi o seguinte, vamos lá. Eu escrevi o seguinte. A análise parcial vai gerar um posicionamento inconsciente, gerando em consequência, né? Manifestando déficit intelectual. CRISP. O que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer o seguinte, assim, a partir do momento que eu não tenho senso crítico, que eu não sou livre para gerar o que eu sinto, né? Assim, eu posso ser refém e alguém gerar em mim um sentimento qualquer. Eu gero o que eu sinto, não é alguém que gera em mim. Eu me permito sentir, não é ninguém que me faz, não é alguém que me faz sentir. É tipo isso. Então, quando a gente fala de comprometimento singular e coletivo, a gente entende o quê? A responsabilidade, né, que é existir. Poxa, para eu existir, eu tenho que pensar o quê? Na existência do outro, né? Tá aqui essa camisa aqui, ó. Poxa, foi eu que fiz ela, né? Tá aí esse celular aí, como é que é? É eu que fiz o celular? Poxa, então, ou seja, nós somos extensão do outro. Então, a gente sempre pensa coletivo. Coletivo. Aí, quando você pega qualquer valor ideológico que destrói isso, que destrói valor humano, ou seja, que toca na diferença, na diversidade e no diferente, aí é o que? É para dividir, separar. Então, nós, povo, temos que andar o quê? Juntos. Entendeu? Assim, vamos para o debate? Vamos para o debate. Vamos fazer o quê? A dissertação de alguma coisa? Vamos tentar entender as coisas assim melhor. Vamos sair da opinião e vamos para o fato? Vamos sair da paixão e vamos para a razão? É que eu gosto de brincar e falar. Paixão é coisa de cama. Entendeu? É lá. Gasta ela toda lá. Entendeu? Você vai trabalhar. Deixa o coração em casa. Aqui é trabalho. Ou seja, assim, aqui, ó, aqui um sentimento que você vai ter aqui, ó, é o intelectual.
Entendeu? Assim, não tem esse negócio de ficar, porque fulano, não, peraí, cara, deixa o coração em casa, então. Se não dá conta de trazer para o serviço, então deixa ele lá. Né? Então, ou seja, então é muito sério a questão que, onde o meu posicionamento, ele vai gerar, ou seja, uma mudança, ou ele pode se alterar o seu, entendeu? O posicionamento do outro, a existência do outro. Então, ou seja, o povo brasileiro só vai vencer, né? E vai se tornar, e vai ocupar o lugar que tem por direito, sabe quando? Quando o povo entender de onde emana o poder. E quem faz esse país, né? Assim que, ó, esse mundo girar, né? A coisa acontecer. Isso é o quê? É responsabilidade social. É o que está faltando hoje, em nós brasileiros, em pessoas do mundo inteiro, aí, ó, no envolvimento político. Político. É um absurdo. É um absurdo. A pessoa, tipo assim, escolher se posicionar politicamente, assim, por causa de quê? Cuidado, Embasado em quê? cuidado, cuidado, Ideologia? Poxa, cuidado, ideologia. cuidado. Poxa, ideologia. Valor ideológico? Valor ideológico? Cadê o valor humano? Né? Assim, Ó, cadê a gente andando junto? Né? é, Ou é, seja, é complicado, cara. Ou seja, é, e isso o, aí é uma coisa que assim, eu não quero nem comentar por enquanto. é o que eu Vamos acabei de. entender. Só falei um pouquinho sobre isso, eu vou entender o tanto que a gente é importante. Um na vida do outro. Assim, acima de tudo, politicamente falando, é nós, um e o outro, um e o outro. É o que fala a escritura no cristianismo. Porque o quê? No cristianismo não, na escritura, porque a escritura não é do cristianismo, né? Assim, vem lá do judaísmo e por aí vem. Ou seja, aqui, ó, amar o nosso mundo, vamos falar assim, a nossa existência, o nosso planeta, né? E o próximo como a quem? Como a ti mesmo. Entendeu? Assim, para não entrar na religiosidade, lá escrito está: a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Vamos colocar o mundo, ou seja, vamos amar o planeta, amar o planeta, entendeu negócio? Vamos amar o planeta e vamos amar o próximo como a mim mesmo. Vamos andar junto, vamos levar mais a sério as coisas, entendeu? Vamos sacrificar esse negócio de valor ideológico e vamos ir para o valor humano. Porque no valor humano, a gente já respeita, a gente já cuida um do outro e estamos juntos a qualquer parada, cara. Entendeu? É Ó, é um nós. negócio que eu costumo falar, que, aliás, é o que eu acabei de falar também, porque é o que você está falando. Sabia que você Infelizmente. me dá uma cutucada, robozinho. Não, só, infelizmente. Não, ó, infelizmente. O que você está falando aí, você está exigindo, às vezes, alguma coisa de uma pessoa que ela está presa e ela nem sabe que ela está presa. Sim, sim, Por quê? sim. É o que eu venho te falando. Uma das formas que o suposto diabo lá que o cara fala no livro, que o cara age, é justamente aonde? É no medo. Por quê? No medo a pessoa não vai sair da zona de conforto. Não saindo da zona de conforto, a pessoa vai ter preguiça de pensar, ela vai ter preguiça de buscar informação, ela vai ter preguiça de Prefere ir ouvir o outro atrás, fazer o que o outro fala. vai ser educado por professor, por pastor, né? E por aí vai. Não estou falando mal de ninguém, Não, vagabundo tem em qualquer vertente, toda todas. classe tem os seus bons profissionais e os maus profissionais. Então a pessoa ela vem sendo doutrinada ali, e a pessoa não desenvolve em si uma capacidade intelectual para pensar, para sair da caixa. A pessoa fica só sendo alimentada ali, ó. Alienado. Acabou. Alienada. Alienação é o nome disso. A alienação é uma das principais formas que o suposto diabo lá do livro ele usa para manipular as pessoas. Então, às vezes, você quer que a pessoa entenda o negócio que ela não sabe nem do que você está falando. Ela não sabe nem como que você chegou aí. Ela não sabe Tá nem na bolha. como ela está fechada. A gente vê isso não só no meio político, mas no meio religioso, principalmente. Não, Saindo tudo um da pouquinho. vertente. Só que no político ferra com todo mundo. Exatamente. A ação É de por isso que eu um, fico ela invocado. É porque no político é foda. é o que você falou do individual e do coletivo no início da Isso, live. aí que eu fico invocado. Eu O fico invocado por problema isso. da humanidade é que o individual ele influencia diretamente no No coletivo. coletivo. Fica foda. Então, não existe, na verdade, o coletivo sem o individual. E Não aí, existe. aí que é a raiz de todos os males, como diz aí, sei lá se é o Isso ditado, sei lá mesmo. o que é. É aí que a filosofia fala que se assustar o mundo inteiro, fica numa frequência negativa, jaz maligno, entendeu o negócio? Agora, eu queria voltar numa coisa que você falou, e Pedro, que é o negócio da fé. Eu falei que a fé é base de ciência, eu queria concluir isso ali. Quer ver aqui, ó?
Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ou seja, a fé é o firme fundamento. Isso tem que escrever para a pessoa entender. Olha aqui, ó. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento, né? Ou seja, das coisas que não peraí, a fé é o firme das coisas que não se vê e a certeza daquilo que não existe, certo? Aí você pega lá o tal do Santos Dumont, que é o exemplo que eu gosto de dar. Imagina Santos Dumont, assim, pô, vou fazer um pedaço de pau, vai virar um pedaço de aço, cortar o céu. O que hoje corta, que é a sua área hoje, assim que o senhor é um piloto de avião. Agora, imagina o cara trazer à existência o que não existe. Aí você pega a Batalha das Correntes, os caras entendendo, cara, poxa, átomos, velho. Os caras entendendo, como é que chama? A galera da elétrica deu para entender. Poxa, você vai estudar uma coisa que não se vê, cara, a olho nu, entendeu? Ou seja, isso é o quê? É que eu falei. Você o quê, ó? Pensa, né? Projeta e materializa. Então, ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que Ô, não se vê. ô Ou seja, Robozinho, é a construção do inexistente. Aí o Robozinho, filósofo falando assim, ó, o inexistente existente existe. Então, ou seja, Robozinho, você consegue materializar, né? É igual a questão da ô crença. Eu vou Robozinho, acreditar que isso aqui é Robozinho, verdade. Hã? dá uma pausa aí só para aí, ó, o Alexander Pereira, Hugo, irmão do Robozinho. Bacana demais a live de vocês. Quando pensamos em um ser que tem três partes, corpo, alma e espírito, eu sempre penso em uma mesa de três pés. Ou seja, temos que tratar bem as três partes. Por exemplo, temos que alimentar bem o corpo, a alma e o espírito. Está aí a mensagem do Alexander Pereira. Correto, eu vou pegar o ensejo dele aí, ó, e vou entrar falar para que ele conversa muito comigo, né, são as linhas colaterais de existência. Tudo para existir tem que existir em linhas, em no mínimo 3 linhas de existência, tipo tempo, passado, presente e futuro. Corpo, alma e espírito, ou seja, consciência, inconsciência e subconsciência. Vai pegar as correntes, ou seja, contínua, alternada e Wi-Fi, ou seja, tudo está conectado nessa questão de 3. Primeiro. Depois tem outro rolê mais complicado, mas o Alexandre está certo. Ou seja, se eu consigo aqui, ó, receber de cima para baixo uma boa consciência, eu vou ter uma boa intuição. E se eu estiver conectado a uma fonte de existência, ou seja, bacana, né? Eu ter um bom entendimento disso, né, que é positividade, as minhas vontades, né? Ou seja, desejos e emoções, eu vou conseguir nutri-las, materializá-las no corpo de forma saudável e real, que a realidade satisfaz, ilusão vicia. Melhor um pouco de realidade do que um tanto de ilusão. Tipo isso. Não, e o legal também que ele falou, e eu gostei muito da comparação que ele fez da questão da mesa de três pés. Uma mesa de dois pés, ela não Passando o subsiste, caminhão ela vai aqui, mas eu tô te cair. ouvindo. Eu acho que não chegou na live ainda não. O que eu tô falando aqui é o seguinte, eu gostei muito da comparação que ele usou, que foi a questão da mesa de três pés. A mesa de dois pés, ela não vai subsistir. Não vai. Você consegue até fazer um equilíbrio temporário ali, mas qualquer ventinho, qualquer esbarrão, ela vai cair, ela vai ruir. Então, esse equilíbrio ele é fundamental para a boa existência do ser humano. Não adianta você dedicar só a uma parte ou a outra parte, você vai sempre estar incompleto. A partir do momento que você dedica as três partes, você consegue se tornar um ser humano completo. E eu achei fantástico essa comparação que ele fez. Equilíbrio, né? Equilíbrio. É o equilíbrio. Olha, Alexandre, muito obrigado pela participação aqui. Próxima live você vai entrar com a gente aqui. Tem que bolar uma live com ele aí, hein, Crispê? Não, não, sim. Assim, futuramente, quando a gente conseguir dar mais um passo aquele projeto nosso lá, vai ser ao vivo. Vai ter a galerinha da participando. Não, tô falando fazer uma live com ele participar com a gente na live aí, Sim, ó. sim. E a disponibilidade do Alexander aí A gente para ele vai longe com entrar, isso aí. fazer um tema legal para ele participar com a gente nas lives aqui ao vivo. Certinho, robozinho. Tamo junto e misturado. Estamos chegando aí Igual mexidão de segunda-feira. Estamos chegando aí a 1 hora de live. Voltando aí, você fala essa questão do que você tinha comentado, eu fui mexer com a questão do comentário aqui, eu acabei perdendo. Mas eu estava fazendo um comentário aí muito bacana, cara, e eu acho que
Não, eu perdi o comentário. Vamos seguir aí que eu perdi aqui. Eu perdi a linha de raciocínio aqui. Não, não, tranquilo. Assim, vamos assim, unir força, né? Criar uma grande dama, como diria o Goku do Dragon Ball Z. Se buscar o melhor para o Brasil, né? Assim, que a gente possa entender que acima de tudo, ou seja, está essa coisa singular e coletiva, a gente não pode deixar nada nem ninguém nos separar, porque a intenção, né? Os mal intencionados, na verdade, eles querem ver a gente disperso. É o que fala a filosofia: um reino dividido em si mesmo não prospera. Ou seja, Exatamente. dividir para conquistar. Assim, às vezes a memória da gente é curta, a gente não entende 1943, a gente não entende 1964, a gente não entende, poxa, a história do ser humano, assim, é sangue, cara. É sangue e mais sangue. Quantas guerras, ou seja, para chegarmos até o dia de hoje. Então, ou seja, pô, vamos levar o trem mais a sério. Eu escrevi que eu não separa o tempo. Quem separa o tempo se perde amanhã ele. Entendeu? Ou seja, não vamos apagar o passado, não. Ou seja, o erro é aceitável quando aprendemos com ele. Ah, que passado no museu. Não, não existe isso, não. A gente tem que entender a origem. A origem é o quê? É para trás. É lembra-te, Deuteronômio. Lembra-te, olha para trás e veja. Entenda de onde você veio. Né? Assim, isso gera o quê? Assim, uma valorização maior. Né? Assim, maior. Poxa, eu passo a valorizar mais o meu presente. Entendendo de onde eu vim. Eu consigo projetar de forma mais clara para onde eu quero ir. Entendeu? Então, não separa o tempo. Entendeu? E um tanto de ditadozinho aí, águas passadas no mal, velho, a água está subindo e descendo aí, desde que o mundo é mundo, gente. Ou É, seja, líquido gasoso o e líquido problema, novo, pau quebrando. o problema é o seguinte, o que eu vejo, hoje a gente vive numa sociedade muito egoísta. Hoje o outro já não tem valor, né? Hoje o que vale é o que a pessoa ela faz para si e o outro que se ferre, o outro que corre atrás. Então isso é um grande prejuízo para o senso de coletividade, porque você não existe sem o outro. Se você existir sozinho no mundo, você vai criar o quê? Para vender para quem? Pequeno príncipe. Então, um não existe sem o outro. Então, esse senso de egoísmo, ele dificulta muito esse ponto aí da pessoa conseguir enxergar, a pessoa chegar nesse ponto que você está falando. E é muito complicado, porque a partir do momento que você é egoísta, a partir do momento que o outro não existe, todo esse senso de coletividade ele vai para o espaço. Aí você vê pessoas fazendo o que as pessoas estão fazendo então, e levando, né, aí a sua vida, o seu país, para onde as pessoas estão levando. O que a gente está vivendo hoje é o que você falou. Se você for parar, o problema é que eu estou te falando, a pessoa não tem a capacidade de parar e refletir, de pensar sobre o mundo, sobre o momento. Isso aí é que é Mente complicado. cauterizada, a gente chama isso. A pessoa está alienada. Então a gente está discutindo um negócio aqui que a gente tem que trabalhar assim para fazer com que as pessoas abram os olhos. Mas eu acho que a gente, num primeiro momento, tem que ser de uma forma mais didática. Através de uma filosofia mais profunda, a pessoa não vai conseguir enxergar isso aí nunca. Até um bom tema aí depois pra gente bolar uma live, fazer uma transformação aí, né? Uma mente Não, sim. transformada, uma coisa A gente assim. vai entrar para o didático agora, tipo assim, de forma a ser. A gente vai falar e materializar. Então, nós vamos chegar. Hoje é só uma dissertaçãozinha. Assim, a gente vai chegar no lei colocar a pessoa de frente para ela. Para ela. Ou seja, ó, olha o profundo que é isso aqui, ó. Quando eu falei, aí parece que não é nada. Isso é aqui, ó. A análise parcial, ou seja, vai gerar um posicionamento inconsciente, gerando inconsequência, ou seja, merda, né? Manifestando déficit o quê? Intelectual. Os seus posicionamentos, as suas escolhas te definem. É Sim. como se você o quê? Eu aqui, quem que eu sou? Uma coisa é eu pensar assim que isso aqui é certo. Vamos pegar outra filosofia minha aqui, ó. Para o inconsciente ou ignorante, certo é o que ele quer, né? Vamos pregar outra. Sei que ó, a ignorância ou a inconsciência é uma porta aberta com convite chamativo, convidando a inconsequência para entrar. É como eu tapar os meus olhos e achar que ninguém está me vendo. Está entendendo? Ou seja, assim, é uma manifestação singular. A pessoa passa o quê? A perder a credibilidade. Ou seja, as opiniões, os fatos, elas vão bater de frente aqui, ó. E é porrada, porrada. Só que o quê? A realidade se materializa, correto? Ou seja, e a opiniãozinha?
entendeu? E o ilusionismo não vai se materializar. Assim, hoje você abraça uma coisa e você pensa assim, poxa, é isso aqui que é o certo. Só que tem um detalhe, quem que manifesta todas as coisas? O tempo. Deixa o mundo girar, entendeu? Aí eu quero ver a ressaca moral. Aí eu quero ver o quê? Olhar para si mesmo e aceitar que foi o quê? Enganado, iludido. Tem sentimento pior? A pessoa Não. ser enganada, iludida, poxa, que mico que eu paguei. Então, ou seja, vamos para a guerra. É guerra? É porrada? Vamos para a porrada. Agora, uma hora, isso acaba, cara. Entendeu? Uma hora acaba. O tempo fala assim que, ó, chega. Entendeu? Assim, acabou o rolê. Aí, ou seja, o que é real se materializa, né? E o que é imaginário, tá? O vento leva. Vai embora. A existência humana está acima de tudo. De tudo. É aí que está o equilíbrio. É aí que a gente entende, ou seja, que a gente chama senso de existência. A gente entende o quê? Eu não existo sem o existente que gera a minha existência. Entendeu? Ou seja, pô, eu não posso chegar lá, não ter uma consciência da consciência do espírito, assim, a minha consciência não permite eu chegar lá, acabar com a água do mundo, pô, ferrar com tudo. Entendeu? A minha filha, a mais nova, eu lembro que, tipo assim, eu conversava com ela séria, né? E ela fazia aquela carinha, tava entendendo tudo, fazia assim, né? Aí quando eu acabava de falar, entendeu, Laísa? Come isso. Para mim era o melhor que tinha, porque na cabeça dela, o importante para ela é o quê? É a tarada, não. Necessidade fisiológica, amigo. A linha da necessidade aqui, ó. Comer. Comer o quê? Aí já é vontade. Mas comer, todo mundo tem que comer, cara. Entendeu? Existente. Se você não tiver uma consciência disso, né? Ou seja, pô, fudeu. Essa pessoa não serve para opinar coletivamente. Entendeu? Tem que ter cuidado, rapazinho. Entendeu? Tem que cuidar. Vamos cuidar aqui porque tá complicado, né? Assim, ele tá achando um trem que, tipo, é igual a bomba relógio, presa a explodir. Então, é isso que é o fim da guerra. É quando a pessoa, o quê? Ela perde o valor consciente. Quando, ou seja, ela é ignorada. Você passa a ter que ignorar. Eu vou ouvir esse cara para quê? Né? Eles tentam fazer o contrário, inverter os valores aqui, ó. Não, peraí, esse lá de cá. Isso aqui não, amigo. A realidade, ela não tem como ignorar a lógica, a realidade. O tempo vai manifestar as coisas. Tem conversa. Não tem como você fugir disso, né? De uma Não tem forma ou como. de outra, você vai ser afetado. Sim, o Na mundo está verdade, girando. é pelo fruto da sua própria decisão, porque Isso, você as falou, suas né? decisões, seus Você, posicionamentos vai você vai deixar eu interferir. falar ou você vai ficar me interrompendo? Fala, Ramonzinho! Você comentou um negócio sobre a aviação aí, e é engraçado, porque a aviação ela existiu por causa de duas leis. É a lei de Arquimedes e a lei de Newton, a terceira lei de Newton. E nós, como ser humano, inclusive no processo de formação do ser humano, e o complemento da formação, que no caso se chama evolução, a gente é baseado diretamente pela terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. Toda ação vai gerir, vai sugestionar, vai executar, vai provocar uma reação. Então você tem que estar ciente de que é a lei da colheita também, né? Tudo que você planta, você colhe, né? Elas caminham de forma paralela ali. Então na aviação isso é muito legal, porque você vê o que faz o avião voar. O que faz o avião voar são a atuação de quatro forças. Não vou ser muito técnico aqui, não, para não ser chato, mas é interessante a gente entender isso. Porque isso é aplicável diretamente na nossa vida como um ser humano. Então, para que o avião ele voa, né, é preciso ali a atuação de quatro forças, que é o peso baseado na gravidade, que está puxando o avião sempre para baixo, a sustentação, que está puxando o avião sempre para cima, a tração, que está puxando o avião sempre para frente, e o arrasto, que está segurando ali, né, está freando ali com o avião. Então, o que faz o avião decolar? A tração, ela vence o arrasto. E a sustentação, ela vence o peso. Então, o avião sai daquele estado ali e começa a voar, porque a tração está mais forte que o arrasto, a sustentação está mais forte que o peso. Ao mesmo tempo, o que faz o avião voar reto e nivelado? Anulação das quatro forças.
Ou seja, vai voltar no que a gente falou no começo da live, no decorrer da live, vai voltar no que o Alexander falou sobre o equilíbrio. O avião, quando ele voa no seu estado de cruzeiro, que é o estado ideal de voo, que é o estado que você menos gasta combustível, que é o estado que você menos gasta força, é o estado que você menos força o motor, que é o voo de cruzeiro ali, o reto nivelado, é o estado da anulação de forças, que, traduzindo para o nosso meio, é o estado de equilíbrio. Então é muito interessante a pessoa parar, é por isso que eu sugestionei isso. Para 1 hora que seja, 30 minutos se você não tiver tempo. Medita, pensa sobre a vida, sobre as coisas, sobre a existência, sobre o porquê que você está aqui, sobre o para que você está aqui, sobre as suas ações, sobre o seu resultado na vida de outra pessoa, sobre o que você fez, se é positivo, se é negativo. Porque o senso de coletividade ele vai aumentar, mas não adianta ele sofrer. Aliás, né, não existe não tem como ele sofrer qualquer ação ou reação se não houver ação-reação individual. Esse é o rolê. E a gente vai falar isso aí a vida inteira. E a gente vai evoluir nessa filosofia, nessa compreensão, a vida inteira. Não tem outra base. Entendeu? Evoluir como pessoa é isso. Entendeu? É ser melhor a cada dia que passa. E para ser melhor, a gente vai manifestar ou materializar isso como? Pelo outro, cara. Entendeu? Ou seja, são vínculos, relações e relacionamentos. Viu o 3 de novo aí, ó, o tripé do Alexandre falando aí? Ou Verdade. seja, a tricotomia que você falou no começo, ou seja, é esse rolê. A gente não vai sair disso, né? Assim vai ser sempre isso. É compreender. Uma vez eu perguntei para uma mocinha uma vez aqui, ó, qual que é melhor? Aprender para viver ou viver para aprender? Né? Ela pensou, poxa, ó, vamos separar isso direito. Se eu aprender para viver, ou seja, eu vou pagar menos mico, ou seja, eu vou viver menos para aprender. Agora, o importante, na verdade, é eu aprender. Aí que entra o erro sendo aceitável quando você aprende com ele. Entendeu? Assim, é quando entra Jesus lá, com a mulher adulta lá, né? Ou seja, quem não tiver pecado, quem nunca tiver errado, ou seja, atira a primeira pedra. Exatamente. Entendeu? Ou seja, é a conscientização. Assim, é isso que eu rolei, a gente se conscientizar a cada dia mais que passa nesse senso comum de existência, que é singular e coletivo. Né? E brigar contra qualquer coisa que atrapalhar essa coletividade aí. Qualquer coisa que vier para dividir, não tem conversa, porque dentro do valor humano, já a gente o que cuidando um do outro, já existe o respeito, então não tem racismo, não tem, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Se tem um respeito e busca o rolê ali, valor humano, acabou. Não tem valor ideológico. Isso aí é coisa para manipular a massa. Você quer falar mais ainda, Robozinho? Não, e o interessante aí é o seguinte, pessoal, só para dar uma explicação também aí, eu tô aqui conversando, batendo papo, mas também tô gerenciando e controlando toda a live aqui. Então, às vezes, vocês vão me ver olhando para cima, olhando para o lado, olhando aqui, é porque eu tô gerenciando a live, olhando tudo aqui. Agora, o que eu acho interessante disso que você acabou de falar é porque, na verdade, não existe o sucesso sem o erro. Uhum. O erro, ele precede o sucesso. Você pega, eu não concordo muito com essa história do jeito que ela é contada, mas como ela é contada assim, eu vou pegar aqui. O Thomas Edison, ele errou, né? Ele teve mais de 1000 falhas antes de conseguir ter o sucesso. O Einstein, ele errou, acho que foi mais de 100 vezes em cada experimento lá, antes de conseguir fazer as descobertas. Então, o erro, na verdade, ele é a ferramenta que vai modelar o processo até que você alcance a perfeição. A perfeição, no caso, é o sucesso da execução do que você queira fazer. Então, as pessoas hoje têm muito medo de errar. Aí a pessoa quer estudar para depois praticar. E aí a pessoa acaba não saindo do lugar e perdendo a vida toda. Então, tem que ter, de novo, o bendito da palavra que a gente já falou aqui 3.000 vezes, que é o tal do equilíbrio. Então, você tem que estudar? Tem que estudar, tem que estudar. Mas você tem que praticar também. As duas linhas elas têm que andar em paralelo. Porque se você não testar, você não vai errar. Se você não errar, você não vai alcançar o sucesso. A fé sem obra? Morta! Morta. Se eu acredito que eu tenho a capacidade de fazer algo e eu não faço, jamais. Ou seja, eu vou saber se eu faço ou não faço. Poxa. Assim,
isso vai dar bom, Alpia. Vamos compartilhar muita coisa boa, muita mensagem positiva. Não, sim, e é legal isso aí. Vai lá para suas considerações finais aí, depois eu faço minhas considerações finais aqui. Galera, o seguinte, assim, esse é um projeto, né, que a gente tem pensado ele, né, há um bom tempo. Assim, junto com esse projeto, assim, viram outros conectados a esse. Assim, o robozinho aí, o Pia, a gente trata um outro de robozinho de uma forma carinhosa de chamar o outro. Isso é mais de 20 anos de amizade. Ou seja, a, a gente vai. Assim, ele que falou, não, vamos fazer isso agora, quinta-feira, entendeu? Então, isso que está sendo espontâneo, não tem nada que a gente fez esboço. Eu não fiz esboço de nada. Tentei com ele aqui um pouquinho escrever alguma coisa aqui, mas nada do que eu escrevi foi falado, Não. foi comentado aqui, né? Então é só a apresentação mesmo, né? Sejam bem-vindos ao canal. Assim, aqui não tem ostentação de literatura, de não sei o quê, esquece isso. Aqui é de gente para gente, né? Assim, quando a gente chegar em um nível, né? Que for feito ao vivo com mais pessoas, né? Assim, várias pessoas vão participar também, com perguntas ao vivo e tudo. Eu e o Pierre, a gente vai ser mais o que mediador, conectando um com o outro, ou seja, e assim, e vida que segue. Vamos que vamos, entendendo que a nossa intenção é a melhor possível, assim, em um mundo de diferença, diversidade, diferente, né? São coisas que têm que ser respeitadas. Assim, tem várias frequências. A gente espera contribuir e entender, né? Assim, de forma harmoniosa e com equilíbrio, né? Assim, essa evolução nossa no canal. Beleza? Tamo junto, é nóis. Então a gente gostaria de agradecer aí a você que participou com a gente online, você que vai assistir aí futuramente, essa live vai ficar gravada no canal, a gente vai depois fazer cortes dela aí e tal, mas ela vai ficar gravada. Nós queremos pedir que você pegue o seu telefone agora, abra a câmera, faça a leitura do QR Code, siga esse canal, compartilhe o link aí para todo mundo. A gente vai tentar manter essa live toda quinta-feira, às 8 horas. Quando não for, a gente vai posicioná-los aí através das redes. E é o que você passou o link para a Patrícia errada. Você ter passado o link do YouTube para ela. Você passou da reunião. Ela tá pedindo para entrar na reunião aqui. Patrícia, entra no do YouTube, Patrícia. Não é da reunião, não. Então, o que o Cristiano falou é verdade. A gente, cada um tem a sua área né, de especialidade e tal. Aqui a gente não quer trazer nada acadêmico, até porque fica chato. Aqui são duas pessoas comuns conversando sobre temas comuns, utilizando aquilo que a gente adquiriu de conhecimento até hoje. Para uns podem parecer besteira, para outros podem parecer aí, para outros podem ajudar as pessoas a desenvolver como ser humano, desenvolver o intelecto. Então, se você quiser criticar, pode criticar à vontade. Clica aí no não gostei e tal, mas pense no que você está fazendo para outra pessoa. Antes de criticar, antes de vir aqui meter o pau, elenca aí, faz uma lista aí do que você está fazendo para ajudar as outras pessoas, o que você está fazendo para ajudar a sociedade, o que você está fazendo para ajudar o mundo que você vive. Então, antes de criticar, coloca a mão na consciência e reflita aí sobre os seus próprios atos. Então é isso, a live vai ter esse intuito aí que o Crispé, vulgo robozinho, falou. A ideia é informal, não tem script, não tem nada pronto, nada feito, nada disso. Eu estou falando, eu estou gerenciando a live, o Cristiano está falando, está resolvendo problema lá da casa dele, da empresa dele e tal, e a ideia é isso mesmo, a gente bater papo. Vai ter participações ao vivo aqui, tanto na sala de reunião, como quando a gente tiver com uma estrutura também para fazer essas lives aí num local ao vivo. Se você tem interesse de participar, adiciona o canal aí, pode me seguir aí nas redes. Meu Instagram é o Piero Bruno. Fala seu Instagram aí, Cris. Cristiano Balbido. A gente coloca no link depois aí. Depois eu vou deixar os cardzinhos prontos também aqui, dos Instagrams e tal. Segue a gente lá, manda pergunta, tal. Se você quiser participar, chama a gente na rede social lá. Eu quero participar também, tem um tema tal aqui legal, pode sugerir. Isso aqui não é um projeto engessado, nem nada disso. Isso aqui vai ser um bate-papo com o intuito de trazer a evolução, o crescimento para o ser humano, que vai trazer o crescimento individual, que vai gerar
o crescimento coletivo e, assim sendo, né, um melhor ambiente aí para se viver e conviver. Como consideração final, então, o que eu gostaria de deixar é isso. Reflita, não seja uma pessoa alienada, não seja uma pessoa influenciável, não viva a vida dos outros. Viva a sua vida, viva aquilo que você tem, que você idealizou para você. Se você não idealizou nada, para amanhã, para sábado. Você para 4 horas do seu dia e começa a pensar: por que eu vim? O que eu estou fazendo no mundo? Qual que é o meu objetivo de vida? Traça um planejamento, começa a pensar, começa a pesquisar, começa a estudar. Cresça a cada dia como pessoa. Não deixe que o medo te pare, não deixe que o medo ele venha travar o seu crescimento, a sua evolução. Busque assuntos, pense sobre assuntos, utilize a fé, não a fé no formato místico, utilize a fé no formato científico, que é o que a gente discutiu aqui. Visualize aquilo que você quer chegar, viva já o seu futuro, viva o seu futuro através do seu presente. É a mesma filosofia do equity no mercado financeiro. Isso é a fé. Utilize a fé, reduza o medo, seja ousado, busque conhecimento, busque aí, aprimorar o seu ser, evolua como ser a cada dia. Assim você vai ajudar você e vai ajudar também o senso coletivo, que é o que a gente está falando aqui. Vou dividir a tela aqui, Cris, para a gente fazer a despedida e vamos encerrar a live. Teve muito bom, estamos com quase 1 hora e meia de live. Tá aí, tá escutando? Estou te ouvindo de boa, tranquilo. Vamos ver só ver se tem mais perguntas aqui. Se não tiver perguntas, a gente vai. Não tem mais perguntas. Vamos caminhar então para o nosso final. Te agradeço aí pelo tempo, pela exposição, pela sabedoria. Vamos tentar manter a constância aí. Tranquilo, tamo junto. Conte comigo. Tamo junto. Não, conte com Irmão, você, não. Irmão, o resto é fertilizante pro solo. Conte com você. Oh, cuidado. Conte com você, não. Isso aqui é nosso. Isso aqui não é meu nem seu. Nosso, isso aqui é nosso. Não tem que contar com você, não. Você é funcionário igual eu aqui. Ó. Vou trazer um temazinho já esboçado, bonitinho, vai ficar mais fácil. Uma linguagem mais didática. Apesar da frase ter sido pesada, só repete essa frase que você falou aí. Irmão, o resto é fertilizante pro solo. Defunto. Nem existe. Você não pode contar? É isso aí, então, galera. Com essa do Cristiano aí, do Crispê, vulgo robozinho, aí a gente vai encerrando a live aqui, então. Você que gostou e curte, compartilhe. Você que não gostou, clica aí no não gostei. Manda lá o que você não gostou para a gente aprimorar aqui, que a gente também, o que a gente está falando. A gente não só fica falando, não. A gente vive o que a gente fala. E a questão da humildade aí que o Cristiano falou é isso também. A gente está começando aqui, às vezes para você tá amador, para você tá ruim. Manda aí o que você acha. A gente com humildade vai ver, vai ler, vai tentar aprimorar. Não por você, mas pelo senso coletivo. Tô errado, Crispé? Não. Vamos para dentro. Então, uma boa noite aí. Tenha uma ótima sexta-feira de prosperidade e sucesso para todos vocês. Crispé, grande abraço. Tamo junto. Até mais.